Olá, gente. A nossa aula de hoje é sobre artes egípcia. Então, para falar sobre a arte de um país ou de uma região, é preciso entender um pouquinho sobre cultura para saber o porquê das representações. O Egito, ele tem um sistema diferente do nosso. No Egito, o faraó era o ser supremo. Ele era o imperador. Todas as vontades e conquista era voltada em torno dele. Então, toda a vida política e social girava em torno do faraó. Se vocês me perguntassem, nossa professora, que estranho, como que a vida após a morte era mais importante do que a vida que eles viviam aqui no presente? A religião egípcia politeísta acreditava em vários deuses e eles acreditavam que a vida após a morte era mais importante que a vida que eles viviam no presente. E também era pela religião que acontecia o ritual de mumificação. Então, gente, não é muito diferente de hoje, não. Para quem é religioso, o que diz hoje quem é religioso? Ou você tem que ser uma pessoa boa, porque você precisa ser uma pessoa boa para entrar no reino de Deus, é claro. Então, para você herdar o reino de Deus, você tem que fazer a sua parte aqui na terra. E quem era mumificado? Quem era mumificado eram os faraós. Gente, olha o style da minha charrete. Estou me sentindo nas 1001 noites aqui. Parece no mundo das odaliscas. Bem, agora eu tô chegando num estacionamento da charrete, gente. É muita charrete que tem aqui. E eu vou caminhar agora pelo centro aqui, cerca de 10 minutos, até chegar no templo de Édipo. E a minha visita agora vai ser no templo mais conservado de todo o Egito, que é o templo de Édipo, gente. Olha essa construção. Ele não é da época faraônica, ele não é tão antigo, perto dos outros monumentos, ele é um bebê. Ele começou a ser construído no ano 237 a.C. e foi terminado no ano 57 também a.C. Feito em homenagem ao deus Horus, tem o formato de um falcão, ou também você pode encontrá-lo com a cabeça de um falcão e o corpo de um homem. Dizem que é um espetáculo, gente. Vamos entrar então e conhecer esse templo. A decoração do templo inteiro, das colunas, das paredes, toda ela em alto relevo. Figuras dos deuses, a escrita hieroglifa e essas torres, olha só o tamanho, todas do mesmo tamanho e do mesmo diâmetro, não tem 1 centímetro a mais.
e perfeitamente alinhadas. Há 2.300 anos, os caras construíam dessa maneira. Se você está gostando do vídeo, agora é hora de você já deixar sua curtida e principalmente se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que você sempre possa receber as notificações de novos vídeos aqui do Louco. Essa aqui é a parte interna do templo. Um pouco diferente só num aspecto. Lembra que nos que eu visitei Karnak, em Luxor, ele não era fechado aqui em cima, ó, nessa parte central da sala hipóstila, porque ficava essa parte aberta, luz, e o restante a escuridão. Então onde tinha coluna ficava escuro, sem a coluna estava claro. Então a única diferença desse templo para com os outros, mas todo o teto, todas as colunas, tudo aqui é original, gente, tudo de 2.300 anos. E o capitel da coluna é muito legal porque ele tem o formato de uma flor de lótus e o acabamento dele é como se fosse a planta do papiro. Isso é muito interessante porque são plantas sagradas do egípcio antigo. E ali em frente, gente, o Santo dos Santos. Não tem exatamente esse nome, mas tem essa função. Naquele lugar ali só entrava o sumo sacerdote para cuidar das oferendas que foram entregues. É interessante como as histórias se misturam aqui nesse lugar. Tem momentos na vida do youtuber que é muito legal. Esse aqui pra mim é um deles quando eu tô encontrando a Daisy e a Andressa. A Andressa chegou e falou, puxa, eu já vi você, né? Os vídeos de Israel, né? Exatamente. Então, muito legal, gente. E eu queria falar com elas, pedir para elas estarem aqui com a gente, porque é o seguinte, você tá viajando sozinha e você tá viajando sozinha. Também. E se encontraram aqui no Egito. Exato. Sim. Duas mulheres brasileiras sozinhas no Egito. Você da onde? São Paulo. E você? Porto Alegre. Porto Alegre. Como é que é viajar? É perigoso? Estão sentindo um perigo danado aqui? Já viajei para Israel, né? E sempre com guia e uma caravana de um grupo de brasileiros. Dessa vez eu vim para o Egito sozinha, mas com o apoio de um guia local que falasse ou espanhol ou português, né? Então, para mim está sendo maravilhoso, porque Egito tem muito a ver com Israel também, né? E, assim, aqui é esplêndido, né? Não tem como não se gostar, emocionar. né? E você veio no mesmo apelo? Sim, no mesmo sentido da Daisy. Também estou com guia, que é o mesmo, né? Que é por isso que a gente se conheceu. E eu tenho me sentido segura aqui, sim, né? Porque, por exemplo, o guia vai embora, vocês ficam no hotel depois da noite, cada um tá num Sim. quarto. Não, Exato. Tá. mas eu saí lá em Giza, eu saí à noite. Eu sinto mais que eles têm uma curiosidade, assim, de vir falar, de perguntar alguma coisa, de onde a gente é, de tentar ter um contato, mas nada no sentido de serem agressivos, ou de ser um assalto, alguma coisa. Mais no Não sentido vê de isso aqui, né? Não, a gente Mas não uma vê. abordagem, uma curiosidade. Isso, é mais no sentido de uma... Uma abordagem de chamar curiosidade. atenção, isso. Aí, gente, é seguro vir pra cá. Meninas, muito obrigado. Obrigada a você. Principalmente Eu agradeço. obrigado por assistir vídeos, que eu fico muito feliz. E você também por estar vendo a gente aqui. Ela está representando agora essa legião de pessoas que assistem a nossos vídeos. Estou saindo agora do templo de Édifo, vou voltar para o barco, almoçar e depois vou para mais um templo sensacional também que a gente vai conhecer hoje com muita história legal. O templo de Kom Ombo fica na cidade com o mesmo nome, que tem cerca de 60 mil habitantes e é o único em todo o Egito dedicado a duas divindades. De um lado do templo temos o deus crocodilo Sobek e do outro lado temos o deus falcão Horus. Agora é hora de conhecer um pouco mais sobre esse lugar. Bem dia, mesa dos instrumentos cirúrgicos. Meu amigo, o que é isso? Na época dos egípcios antigos já tinha medicina nesse nível? Com certeza a medicina no Egito Antigo estava muito avançada. Como aqui, por exemplo, tem essa mesa dos instrumentos cirúrgicos, onde tem tesouras, onde tem aqui também vasos onde moíam algumas ervas, plantas naturais que usavam nas cirurgias, onde tem aqui também agulhas, onde tem a capa onde guardavam todos os instrumentos cirúrgicos. O curioso de tudo isso é que a mesa foi uma oferenda para o deus da medicina, que a imagem dele fica aqui, que é chamado Imhotep. Imhotep era considerado antigamente arquiteto, sacerdote, médico. O mesmo Imhotep que a gente já foi, que já teve o programa na pirâmide escalonada. É o mesmo. Que tá até o link aí para você depois dar uma olhada. Ele é o mesmo.
Só que aqui os gregos e os romanos, eles acharam que ele era Deus da medicina. Por isso aqui ele é muito importante como Deus da medicina. E no outro lado tem aqui duas deusas que estão na posição do parto, que está falando que a mulher no Egito Antigo ficava assim, desse jeito. Era preciso colocar uma estátua do deus peixe, que a gente viu também. É mesmo. Mais um link aí, tá lá em Mênfis, pra você dar uma olhada. A gente viu aquela estátua que ele tem uma barriga, que ele tem mais de uma mão, forma de um anão, misturado com leão. A mulher, quando ficava na posição do parto, colocava essas estátuas em frente delas, ajudava elas para sorrir e para esquecer as dores do parto, e assim nascia facilmente o bebê. A medicina é considerada um ramo muito grande. Por exemplo, os egípcios antigos passaram por cirurgias no coração, no cérebro, operações... Coração e cérebro, naquela época. Cirurgias plásticas também foram feitas. O que demonstra isso? As múmias que foram encontradas demonstra que passaram os egípcios antigos por todas essas cirurgias. Algo que foi extremamente importante na cultura egípcia antiga era a mumificação. A mumificação foi muito importante, com certeza. Tinha todo um ritual. Um ritual para deixar o corpo do faraó muito bem conservado, para chegar são e salvo em segunda vida, para a alma reconhecer ele de novo. Eu acho que uma das grandes curiosidades que as pessoas têm lá no Brasil, ou até ao redor do mundo, sobre o Egito, é quando a gente fala de mumificação, de faraó. Como é que isso acontecia? O cara morria e aí? O cara morria no Egito Antigo. Era importante ter esse processo para salvar o corpo, para que a alma possa conhecer o corpo do faraó, para começar a segunda vida dos egípcios antigos. Por isso que eles acreditaram naquela época em primeira e segunda vida. Quando morria o faraó, o corpo dele era transportado de barco do palácio para um local especializado para a mumificação. O transporte do corpo do faraó era acompanhado por um sacerdote leitor, que era preciso ler alguns textos para acompanhar esse transporte do corpo do faraó. Quando chegava para o local da mumificação, tinha que ter uma cama feita de madeira, revestida com folha de ouro. O corpo do faraó era colocado em cima dessa cama. Tinha um sacerdote antigamente que ele era considerado também como médico. O primeiro passo da mumificação era fazer uma fenda no lado esquerdo do abdômen, tirar 4 órgãos, o fígado, pulmões, rins, intestino. Guardava cada órgão dentro de um vaso feito de alabastro e misturado com um tipo de sal que é chamado natrão. O segundo passo era introduzir uma agulha pelo nariz para tirar o cérebro, e eu guardava com o fígado. Depois marinhava o corpo do faraó em líquidos, 2 semanas ou 3 semanas mais ou menos. Depois tirava o corpo do faraó, misturava o corpo do faraó com um sal que é chamado natrão, deixava ao sol para secar mais 2 semanas e depois trazia os tecidos para embrulhar o corpo do faraó. O pé direito primeiro, o esquerdo, os dois juntos, e depois os 2 braços cruzados desse jeito para representar que o faraó já morreu. O único órgão que era deixado dentro do corpo do faraó, na múmia, e o coração, para garantir que o coração será pesado em segunda vida para entrar no inferno ou no paraíso. Aí fazia isso, tempo, eu li que demorava 70 dias para fazer uma mumificação, é isso? 70 dias no Egito Antigo demorava no máximo a mumificação. Outra dúvida, quando a pessoa estava embalsamando, né, colocando todos os tecidos, alguns amuletos eram colocados, isso é verdade? Com certeza, era importante para proteger a múmia do faraó, sobretudo dos ladrões que vinham para roubar o corpo do faraó. Era preciso colocar, por exemplo, a chave da vida em forma feita de turquesa, de lápis-lazuli. Era importante também deixar aquela coluna vertebral do deus Osíris, que foi um símbolo importante naquela época. Colocavam também alguns textos escritos em algumas pedras pequenas, e assim eles conseguiam proteger o corpo do faraó dos roubos. Tá. Todo mundo podia ser mumificado? Só a classe alta no Egito Antigo, o faraó, nobre, príncipe, rainha, princesa. Mas é muito difícil geralmente encontrar múmias de príncipes e princesas, porque o túmulo deles não é
gigantesco quanto ao túmulo do faraó. Tá. E existiam tipos de mumificação no sentido de preços, desde a mais cara a 3 tipos mais barata, isso é fato? Claro que sim, o faraó ele precisava ter uma mumificação a mais luxuosa de tudo. Classe alta também passava por uma mumificação de um preço mais barato. Alguns egípcios antigos também, que não é da classe alta, da classe média, passava pela mumificação de um preço bem barato. Às vezes não era preciso tirar os órgãos para a classe média, só classe alta, por exemplo, para o faraó ou para os nobres, os príncipes, que eles tiravam os órgãos desse jeito. Mas se é um cara comum naquela época, eu fosse um egípcio comum, não fosse um cara rico, mas quisesse ser mumificado, poderia? Poderia, com certeza. Mas a maioria dos egípcios, que é da classe normal, foi enterrado pelo deserto normal, num lugar seco, que o deserto dá para conservar o corpo. Gente, quanta coisa legal sobre mumificação. Bem, esse grande egiptólogo aqui, meu amigo, de muitos anos. Tem mais Egito, gente. A gente está se despedindo aqui do Kom-Ombo, né? Esse é o nome certo. O que significa isso? Kom-Ombo quer dizer Monte de Ouro. Monte de Ouro, ó, melhor impossível. Uma despedida dessa no Monte de Ouro, né? Depois dessas imagens, eu espero que você considere o Egito para as suas próximas férias. Então deixa sua curtida, seu comentário e principalmente compartilhe o vídeo com os amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é hora. Maiores informações sobre o Egito é só visitar o blog e se quiser ver mais vídeos, clica aqui na playlist. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.